Opa, 137. Fala assim, ó. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Somente até aqui. Nós estamos no meio de um povo que conhece a Bíblia, gosta de Bíblia e sabe da realidade desse salmo, né? Alguns escritores dizem que esse salmo não tem um autor definido, mas foi escrito por alguém que participou do cativeiro na Babilônia, né? Um período que Israel passou por muita dificuldade, por um período de 70 anos na Babilônia, né? Como prisioneiros, como escravos ali. E a situação que o salmista descreve aqui é que eles, além de estar escravizados, longe da sua terra, longe do seu país, longe dos seus parentes, familiares, longe da igreja, o templo, né? Naquele tempo, eles tinham a alegria de poder ir em Jerusalém e cultuar a Deus no templo, e agora estão no meio de um povo idólatra, porque a Babilônia era o berço da idolatria naquele tempo, né? Uma coisa terrível, e eles estavam, além de estarem cativos, ainda estavam privados de ir à casa de Deus, privados de ir, em quem sabe, entre parentes, entre amigos. A situação era muito crítica. E uma dificuldade maior que eu vejo nesse relato do salmista é que eles, além de passar tudo isso, ainda eram afrontados pelas pessoas que ali estavam. Ele disse que quando a gente estava lá, o que Deus pôs ao meu coração, irmãos, a gente quer ser breve, é que mesmo estando aqui num culto de ação de graça, mas tem pessoas aqui dentro, eu não tenho dificuldade para dizer isso, porque eu sei que Deus está falando, né? Mesmo estando num culto de ação de graça, estamos alegres pelo acontecimento, mas tem pessoa aqui dentro que está passando por dificuldade. Tem pessoas aqui que estão vivendo um tempo de angústia, um tempo de dificuldade. E Deus traz essa palavra para dizer ao nosso coração que Ele está cuidando de tudo e vai mudar a situação. Ele vai mudar. Veja bem que ele diz assim, ó, às margens dos rios da Babilônia, nós, olha que coisa interessante, assentávamos e chorávamos. Ele está falando no passado, né? A gente assentava e a gente chorava. A situação era difícil. Daqui a alguns dias, você que está hoje passando por dificuldade, enfrentando essa tamanha dificuldade na sua vida, daqui a alguns dias você vai estar falando como este salmista. Eu chorava, aleluia. Eu assentava e chorava, eu lamentava, eu preocupava, mas o Senhor me deu vitória. Esta é a mensagem que Deus trouxe para nós, que Ele colocou ao meu coração. Porque alguns dizem que naquela região não tinha salgueiro. Salgueiro é uma espécie de árvore daquela região. E hoje ali não tem esse tipo de árvore, tem palmeiras e outras coisas. Mas alguns estudiosos dizem que pode ser que naqueles dias tinha algumas árvores na beira do rio ali, Rio Tigre e tantos outros rios da Babilônia, ele está no plural, né? Então, em algum momento, em alguma situação, em alguns dias, eles estavam às margens do rio e eles pegavam as suas harpas, a harpa, o instrumento de adorar a Deus, de louvar a Deus, e de penduraram as harpas. Não significa que eles não cantavam, não significa que não louvavam, mas estavam sem motivação. Agora mesmo, alguém cantou aqui e falou assim, ó, adora o Senhor com muito louvor. E Deus dizia isso ao meu coração, que nós precisamos, mesmo em dificuldade, mesmo com grandes lutas, enfrentando grandes adversidades, nós devemos e podemos continuar adorando ao nosso Deus. Devemos continuar louvando a Ele, porque Ele está preparando o momento certo da nossa vitória. Louvado seja Deus. Então veja bem, eles estavam ali com as harpas de pendurada e não tinham, devido à grande dificuldade que estavam enfrentando, eles não tinham coragem, não tinham no momento condição de cantar. Eu costumo pregar e de vez em quando Deus me manda falar alguma coisa e eu digo que tem dia que a gente amanhece o dia falando língua estranha, assim, assobiando, cantando, já levanta,
Não é assim? Tem dia que já levanta, glória, é hoje, opa, é hoje. Tem dia que é assim. Mas tem dia que se desse para furar um buraquinho no chão e entrar dentro do chão, a gente fazia isso. A Bíblia chama isso de dia mau, né? Por isso o Paulo falou que nós temos que revestir da armadura de Deus, para depois de fazer tudo, nós ficar firmes. Aleluia. Eles estavam vivendo esse dia mau, que na verdade era muitos anos, né? A situação era tão crítica que eles não estavam conseguindo cantar, não estavam conseguindo louvar a Deus. E os opressores chegavam e falavam assim: canta um cântico daqueles de Sião. Isso era uma zombaria. Olha, vocês não são cantores? Vocês não são, se fosse hoje, diria, vocês não são crentes, né? Vocês não servem a um Deus vivo, a um Deus diferente dos nossos? Cante um cântico daqueles de Sião. Mas eles não tinham condição de cantar. Só que se você ler o Salmo 126, que muitas coisas na Bíblia não estão em ordem cronológica, inclusive os salmos não estão, o salmista do Salmo 126, ele já canta dizendo assim, ó: quando o Senhor fez regressar o seu povo de Sião, estávamos como quem sonha, aleluia. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo, aleluia. Porque se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, aleluia. Alguns dizem que de Babilônia a Jerusalém, pelo menos 800 quilômetros, 900 quilômetros de distância. Alguns chegam a dizer que naquela época, quem sabe gastaria 1.100, 1.200, até 1.300 quilômetros devido às dificuldades de estrada. E veja bem, há 70 anos atrás, esse povo passou ali cativos, levado por soldados daquele império, né? Imagina a situação, sendo levado, apanhando, e foram para ser escravo na Babilônia. Mas agora Deus faz entrar o governador Ciro, e ele dá uma ordem que esse povo deveria, ou poderiam, voltar para a sua terra. E eles estão voltando, e passando pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória, que um dia eles foram como cativos, agora estão voltando, e dizendo: o Senhor está nos dando a vitória. Estamos voltando para a nossa casa, estamos voltando para a nossa terra, estamos voltando para a nossa família, estamos voltando para os nossos parentes, estamos voltando para um lugar onde nós podemos ir para o templo adorar e glorificar a Deus. Aquele que te viu passando numa situação difícil, comparando com o que aconteceu com eles, vai ter que olhar para você e ver você passando e contando a sua vitória, cantando o hino que adore a Deus. Quem sabe na mesma trajetória, no mesmo caminho, na mesma casa, no mesmo trabalho, na mesma situação que você foi, quem sabe viver numa situação vexatória, Deus vai te colocar ali para alguém olhar e falar assim: Deus está com ele, Deus mudou a vida dela, Deus fez um milagre na vida dela. Acredite nisso, Deus me trouxe aqui para te encorajar a continuar louvando, a continuar glorificando, adorando a Deus. Está difícil, mas continue louvando, continue adorando, porque assim vai acontecer na sua vida. Veja bem, eles diziam assim, ó: nós assentávamos e chorávamos. Aleluia. Deus fala forte ao meu coração, pastor, que muitas pessoas vão dizer isso: eu estava chorando, eu estava sentado, prostrado, desanimado, mas Deus me levantou e eu vou continuar adorando a Ele, eu vou continuar glorificando o seu nome, porque Ele merece, e porque Ele fez coisas grandes na minha vida. Oh, aleluia. No Salmo 126, quando ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor a estes, e ele continua dizendo assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A luta não pode parar o crente, a doença não para o crente, a falta de recurso financeiro não para o crente, porque Deus sempre abre uma porta na hora certa para ajudar os seus filhos. Deus sempre tem uma saída, irmãos, Deus sempre tem uma solução. E quando estamos passando por dificuldade, às vezes aparece alguém como esse pessoal aqui: ah, por que vocês não cantam cântico? Você ainda continua crente ainda? Você ainda está indo para a igreja, ainda faz parte daquele grupinho lá? Esse grupinho, irmãos, é o grupo mais feliz da terra. É o grupo mais feliz da terra. Porque mesmo não tendo o recurso financeiro suficiente para tantas regalias que o mundo tem, ele fala assim: meu Deus é o dono do ouro e da prata, o que eu preciso Ele vai me dar. Tudo que eu preciso o Senhor faz na minha vida, aleluia, louvado seja Deus. E quando enfrentamos as adversidades, nós sempre dizemos assim: eu tenho esperança, eu tenho convicção que o Senhor vai me dar a vitória.
O povo de Israel, eles passaram por muita dificuldade, eles enfrentaram muitos problemas, e a causa dos seus problemas, a causa do cativeiro principalmente, era desobediência. Muitas vezes Deus permite algumas provações, permite algumas coisas na nossa vida, para nos abrir os olhos, para nos alertar que nós precisamos mudar de atitude. Precisamos mudar de vida, precisamos dar ouvido. Deus às vezes está nos corrigindo, está nos chamando a atenção, e nós estamos dizendo, essa palavra não era para mim. Quando alguém está dizendo assim, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai abrir uma porta, aí, ô glória, aleluia. Mas quando fala, conserta meu filho, muda de vida, aí a gente olha para o irmão, está vendo? Esse dia eu vi um pastor pregando uma mensagem que eu dei risada, que não foi brincadeira. Ele disse que tem uns crentes, pastor Paulo, que até no meio da mensagem, ele é evangélico, do meio para frente, ele é muçulmano. Porque quando a mensagem está, sabe, prometendo bênção, ele está assim, aleluia, glória a Deus. Aí quando começa a ficar, sabe, meio apertado, ele aponta para alguém e fala assim, alá, alá, alá. Está vendo? Já está passando a mensagem para outro. Deus fala das formas mais impressionantes conosco, irmãos. Ele pode estar dizendo para você, não passe para o outro aquilo que Deus trouxe para você. Abrace a palavra e diga, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de situação. Eu quero ser diferente porque eu não quero passar por dificuldades maiores. Eu quero continuar adorando, servindo a Deus. E mesmo então enfrentando problemas, eu acredito que Deus vai me trazer a vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então Israel passava por muita dificuldade, e na maioria das vezes era porque eles estavam em desobediência. Estou me lembrando do livro de Juízes, que cobre um período de mais de 300 anos, e quase todos os capítulos têm uma história diferente, no meio de 13 homens, né, que Deus escolhe. Sempre a Bíblia está dizendo assim, que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus permitia que as nações vizinhas vinham e roubavam os seus animais, as suas colheitas. Lembra de Gideão? No tempo de Gideão, ele foi malhar o trigo lá no lagar, para esconder dos midianitas. Assim, era uma situação difícil, mas ele estava em oração, estava buscando a Deus, e de repente Deus aparece e fala assim, Gideão, eu vou dar a vitória ao meu povo, a Israel, através de você. Né? Chamou ele de valoroso, e falou assim, mas não é possível, né? Como pode? E aí ele falou assim, olha, muitas coisas vão acontecer, vai acontecer maravilha através de você. Ele fala assim, mas eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor tribo de Israel. Olha aí, irmãos. Só que Deus falou para ele assim, você vai vencer os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Pode levantar um exército inteiro contra a sua vida, mas se você tiver o Jesus de Nazaré na sua frente, esse exército é apenas uma pessoa. Aleluia. Ou representa apenas um, e este um será derrubado pelo Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas nós precisamos, meus irmãos, continuar adorando a Deus, continuar servindo a Deus. Não desista da sua vitória, não desista da sua bênção, aquela que você está esperando. Porque Israel tinha promessas. Houve um tempo que Israel era exclusivista, porque eles achavam que no dia de Jesus, por exemplo, eles diziam, não, a gente é filho de Abraão. Só porque era filho de Abraão, parece que já estava resolvida a situação, né? Mas não, nós precisamos continuar servindo a Deus de verdade. Precisamos ser cristãos autênticos, adorando a Deus com sinceridade. E uma coisa é certa, irmão, se nós continuarmos olhando para o Senhor, e mesmo estando passando por dificuldade, nós ficar louvando a Deus, lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória, e vamos dizer, o Senhor está conosco, o Senhor esteve comigo nessa luta, o Senhor passou junto comigo, aleluia. Existe uma música aí que é cantada há muitos anos, por cantores sertanejos, e Mara Lima também gravou como um cântico, como um hino, e aquilo é um poema de alguém que ouviu uma mensagem de Deus. É um poema, então a gente não vai afirmar se é uma realidade, mas é um poema que descreve muito bem a situação de muitas vidas entre nós. E nesse poema, Deus garantia que estaria lado a lado, ou passo a passo, com aquela pessoa, e ele presenciou, descobriu através de 2 rastros na areia, que em alguns momentos apenas um rastro estava na areia. E esses momentos coincidiam, pastor Zezinho, coincidia com seus momentos de maior dificuldade. E ele foi queixar para Deus e disse assim, o Senhor prometeu estar comigo, me guardar, me proteger e estar junto comigo. E eu notei que nas horas mais difíceis está apenas o meu rastro na areia. Eu estava sozinho.
Então a voz de Deus fala assim: realmente eu prometi estar com você e te guardar. E eu estive com você todo dia, todo momento. Aqueles momentos que você viu apenas um rastro, não era você caminhando sozinho. Era o momento que você não podia andar. E eu te carreguei nos meus braços. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu estou te conduzindo, eu estou te carregando, e você vai chegar lá aonde é o seu ideal. Você vai alcançar o seu objetivo, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Aleluia, mas permaneça adorando a Deus. Ainda que alguém esteja como os opressores de Israel, criticando e dizendo: então cante, e você diz: vou cantar mesmo. Paulo e Silas estavam todo avermelhados, cheio de vergão nas costas de apanhar, mas perto da meia-noite oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. De repente a cadeia começa a tremer e as portas vão se abrindo e estavam livres, né? Louvado seja Deus, porque estavam adorando ao Senhor. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, continuemos adorando a Deus, servindo ao Senhor, como diz o Salmo de número 101. Serve ao Senhor com alegria. O crente precisa ter alegria de servir a Deus, ainda que é difícil algumas horas, mas que nós estejamos alegres sempre servindo ao Senhor. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém?